1922, no bairro de São José, cidade do Ambo, em Angola, nascia um menino que viria a chamar-se João Nervoso. Segundo seu pai, um abastardo oficial militar, este nome determinaria o futuro que ambicionava para o seu filho, almejando o respeito e a consideração da sociedade. A mãe do pequeno João Nervoso era uma simples doméstica que aprendeu a ser manipulada, que mulher só serve para a cama e nada mais. Janaina Chilombo vivia numa casa grande, confortável, mas imersa na solidão, impedida de ver o mundo lá fora. Frederico Imperial, seu marido, caso descobrisse que Janaina tinha saído durante a sua ausência, batia na mulher até deixá-la totalmente prostrada. Não quero baixaria, não quero te prejudicar, não. Ai! Você leva pra cima, por favor. Ai, Jovito, para, tu vai fazer escândalo. Ai, meu Deus, minha pena. Se levanta. Segundo ele, Janaina não podia ser vista por outros homens, pois ela era só dele. Janaina vivia atormentada pelo marido, aceitando aquela realidade por razões que ela própria desconhecia. Por vezes, justificava o seu sofrimento por amor, que tudo crê e tudo suporta, ou por receio de que o pior pudesse acontecer caso reagisse ou contasse os seus problemas a alguém da família. Assim, decidiu sofrer calada, e nem as ajudantes de casa percebiam os maus tratos do marido. Não podia sair à rua bonita, nem para ir à igreja. E, de todas as vezes que saísse com o marido e alguém a olhasse de modo diferente, em casa era motivo para grande sarilho. Frederico Imperial obrigava-a a explicar sobre quem quer que tivesse demorado um pouco mais a olhar sobre a mulher, à força de violentas coças de cinturão. Vezes sem conta, Janaina ficava acamada por 2 ou mais dias devido aos ferimentos, e quando recuperava, para apagar a vergonha do marido, submetia-se a todo o tipo de fantasias sexuais impostas por Frederico Imperial. Amarrando-a à cama, Frederico batia na mulher e satisfazia todos os seus desejos e desvios, porque gostava que suas fantasias tivessem o sabor da lágrima. Quando Janaina chorava, ele se satisfazia. Você leva pra cima, por favor. Ai, Jovito, para, tu vai fazer escândalo. No dia seguinte, Janaina acordava e fingia que nada tinha acontecido. Frederico levantava-se, tomava banho, comia com apetite o pequeno almoço e saía para o trabalho. À hora do almoço, 12h30 em ponto, Frederico regressava à casa e se o almoço atrasasse 1 minuto que fosse, era o inferno para Janaina. João Nervoso crescia neste inferno disfarçado. Aos 2 anos, não tinha ainda saído do quintal de casa. João não conhecia o mundo lá fora. Tudo o que conhecia do mundo era o que encontrava lá dentro. Ele sentia que era muito acariciado pelas senhoras que tratavam da casa junto com a mãe, mas não sentia o sorriso dela. Aos 4 anos, João Nervoso viu pela primeira vez o pai a bater na mãe. Tudo aconteceu porque Frederico Imperial, ao chegar à casa, percebeu que Janaina tinha permitido que João saísse do quintal para saudar outros meninos do bairro que a ansiavam conhecê-lo.
Meu filho não pode misturar-se com esse bando de crianças sujas que andam por aí, dizia Frederico à mulher num tom alto, enquanto lhe batia no quarto. João, nervoso, estava atrás da porta, a escutar os berros fortes do pai e os gritos de dor da mãe. Janaina, devido às constantes porradas, tinha o corpo todo cheio de cicatrizes. Depois de algum tempo, até as empregadas descobriram que ela era destratada pelo marido. Mesmo sem terem intimidade para tal, aconselharam-na a deixar Frederico, porque, segundo elas, o homem era louco e algum dia o pior podia acontecer. Aos 5 anos, João, nervoso, conheceu a escola. O seu pai matriculou-o num colégio que achou de primeira categoria, onde João podia estudar sem se misturar com os miúdos do povão. Lá, João começou a conhecer o mundo exterior. Ele via pais e filhos passearem, brincarem. Descobriu que bicicletas, carros e motos não circulavam apenas dentro do quintal. Que a par de pessoas que ficam sempre tristes, existem outras que sorriem. Que no mundo existiam muitos meninos e meninas da sua idade. E achou que se tinha libertado da prisão. Porém, as coisas pioraram. João, nervoso, era levado às 7 para a escola, regressava mais ou menos às 11 e era trancado no quarto. E lá ficava com os seus brinquedos até a hora do almoço, quando o pai voltava. Os anos foram passando, João, nervoso, estudando e a mãe suportando o ritmo das surras em casa, provocadas por pequenos acontecimentos ou qualquer insignificância que desagradassem o marido. Janaina às vezes perguntava a si mesma o que teria feito no passado para merecer tanto castigo. Em casa, nas horas mortas de sofrimento, ela ajoelhava e orava, pedindo a Deus que seu marido mudasse. Como mãe, fazia tudo para ocultar as lágrimas ao filho, pois para ela já bastava o seu próprio sofrimento. Janaina não percebia que João, nervoso, também sofria, por perceber que o pai maltratava a mãe, que não tinha carinho por ele, era somente protocolo atrás de protocolo, como se o dinheiro justificasse ou significasse tanto amor. Aos 18 anos de idade, João, nervoso, terminou o ensino médio em saúde. Seu pai conseguiu de imediato, através das suas influências, uma vaga para prosseguir com os estudos na Faculdade de Medicina, mas com uma recomendação: João, nervoso, tinha que se abster do convívio com as raparigas. Caso seu pai percebesse que ele andava com uma menina, seria espancado sem piedade. E João, nervoso, tinha que obedecer ao pai. No segundo ano de sua formação superior, João, nervoso, conheceu uma jovem, colega de sala, e a achou-a encantadora. Então convidou-a para um gelado na cantina da escola. Mal entraram, deram de caras com o pai, que frequentemente ali acorria para vigiar os passos do filho e supervisionar os seus estudos. O pai, furioso, levou-o imediatamente para casa e deu-lhe um monte de porrada. Confusa ficou a jovem porque não percebeu nada. Na sua idade, os jovens como João não deviam ser tratados daquela maneira pelos pais, e João, nervoso, depois daquele comportamento do pai, estudava e vivia revoltado com a vida porque via a sua dignidade perdida. Certo dia, João decidiu partilhar com a mãe os seus gostos e rancores. Contou à mãe que se tinha apaixonado por uma menina da faculdade. A mãe abraçou-o e disse-lhe que era lindo sentir paixão. Também ela já tinha sido jovem e muito apaixonada. E sem criticá-lo, pediu-lhe que qualquer dia, enquanto seu pai estivesse a trabalhar, trouxesse a menina à casa. Assim foi. Um dia de manhã, por volta das 10 horas, João trouxe a sua amiga para apresentar à mãe. Encontro maravilhoso, mas o mal estava por vir. Sabe-se lá porquê, naquele dia, Frederico resolveu ir à casa àquela mesma hora. Encontrou os três na varanda conversando, todos sorridentes.
Logo que Janaina viu o marido, parou de falar. Todos olharam para trás e ficaram boquiabertos. Frederico não disse nada. Entrou em casa, dirigiu-se ao quarto, pegou no seu cinturão e saiu. Quando chegou lá fora, a mãe e o filho já tinham despachado a pobre jovem que por pouco não foi agredida pelo pai do jovem apaixonado. Frederico pegou na chave do carro e saiu. Só disse à mulher que a sua prenda pelo sucedido estava guardada. João, nervoso, logo pediu à mãe que fugisse de casa, porque senão seria novamente maltratada pelo pai. Mas Janaina respondeu-lhe que estava entregue ao seu destino. A tarde chegou, era o momento de Frederico retornar a casa. João tinha que ir à escola, mas naquele dia estava sem vontade. Pegou nos seus materiais e quando se preparava para sair, lá estava o pai a entrar. Foi logo a correr e implorar para que ele não batesse na mãe, porque era o único culpado da história. Nem as lágrimas do filho acalmaram Frederico, que logo pegou na mulher e disse: "Vamos para o quarto, que temos muito que conversar." João abandonou os livros e encostou-se bem próximo da porta do quarto dos pais para escutar a conversa. Na verdade, não houve conversa. À semelhança de outras vezes, Frederico começou logo a bater na mulher. Bateu. Janaina gritou e depois perdeu todas as forças. O filho na porta chorava, mas não podia fazer nada. Quando ela parou de gritar, Frederico entendeu que Janaina estava a fazer troça de si e intensificou os seus golpes. Quando deu por si, Janaina Chilombo tinha perdido todos os sentidos. Frederico, mesmo assim, colocou-a em cima da cama e disse: "Hoje vais conhecer quem sou." Tirou-lhe a roupa toda e violentou-a. Depois de perceber que a mulher estava totalmente fria, começou a chamá-la pelo nome. Janaina. Janaina estava morta há algum tempo. De repente, João nervoso gritou, abrindo a porta do quarto: Não pode ser." Naquele momento, a nudez não era uma preocupação para Frederico. Fora de si, João nervoso pegou na pistola do pai e atirou. Foram tiros certeiros. Deitado no chão, Frederico jazia envolto numa poça de sangue, morto. As empregadas, alarmadas pelo barulho, chegaram e deram de cara com 2 mortos. Janaina, agredida e violada pelo marido, e Frederico, baleado pelo filho. E agora? Matei meu pai, perdi minha mãe. Sozinho fiquei, com uma arma que me fará trancar numa cela. Meu castigo está à porta. Ficarei longe dos gritos de um pai culpado, distante do carinho de uma mãe afável. Não sei se encontrarei amigos ou inimigos. Apenas sei que ficarei trancado. Mas eu vou para uma prisão maior que meu quintal de muro alto, dormir numa cama ou no chão, chorar ou lamentar esta dor. Eu vou, aonde tem ou não tem água, encontrar os que bebem vinho ou cachaça. Vou encontrar os que fumam e os que são fumados pelo cigarro. Vou ao encontro dos criminosos como eu. Não foi preciso comunicar à polícia. João nervoso foi de imediato à esquadra mais próxima de casa entregar-se. Se a vivência em casa já era negra, devido à arrogância de seu pai, João nervoso enfrentaria a partir daquele instante outra época difícil de sua vida. 2 dias depois de estar numa cadeia provisória da esquadra, foi transferido para a cadeia central. Lá encontrou jovens presos por diversas razões, outros até por razão nenhuma. Primeiro teve que passar pelo batismo de boas-vindas. O batismo era ser agredido por todos os presos e depois ser comido pelos mais fortes.
o que eles chamavam de rasgar o cu. João Nervoso teve que enfrentar aquela triste realidade e depois foi enviado para a cela, onde se encontravam as pessoas presas por homicídio. Porém, não foram necessários muitos dias para João Nervoso, pelo seu corpo e nome, ser considerado o chefão de um dos grupos dentro do presídio. Lá, todos eram distribuídos pelos gangues, ou seja, quem não tivesse o seu grupo era considerado nenê e servia de comida para os outros. Um ano passou e só aí é que João Nervoso foi julgado. Foi condenado a 17 anos de prisão por homicídio culposo, com algumas atenuantes por se tratar de alguém que também tinha cometido o mesmo crime e por ele não mostrar renitência à prisão e se entregar voluntariamente. Tendo cumprido já um ano, acrescentando mais 6 revertidos em valores monetários, ficou definido que João Nervoso ficaria mais 10 anos na prisão. E como ele estava a formar-se em saúde, foi de imediato requisitado para trabalhar no posto médico da prisão. Lá na prisão, as coisas não eram boas. Tudo um sacrifício. Para comer, João Nervoso tinha que enfrentar filas e, por vezes, quando chegava a sua vez, a comida já tinha acabado. Para dormir era uma lástima, devido à precariedade do local, e as sanitas eram um autêntico lugar de proliferação de doenças. Este ambiente, se para muitos reeduca e transforma, noutros cria um enorme espírito de revolta que os torna mais agressivos. E com João Nervoso não foi diferente, porque ele considerava-se culpado por ter morto o pai, mas inocente por ter feito justiça. Depois de ter cumprido 5 anos de pena, João Nervoso e outros amigos que fez na prisão foram brindados com a Lei Internacional de Amnistia. Foram libertados e devolvidos à sociedade. Lá fora, tudo era estranho. As estradas, os caminhos, as ruas, os carros, as pessoas, as casas, tudo era diferente. Parecia que eles tinham viajado e regressado ao país depois de muitos anos. E agora? Para onde ir? Com quem ficar? Continuar a estudar? Como sustentar os estudos? Tenho que arranjar trabalho, pensava João Nervoso. Mas era visível que, apesar da alegria de voltar a ser livre, era preciso uma reparação da consciência, porque a mente deste jovem carregava várias lembranças menos boas. Para recomeçar a vida, passou de casa em casa pedindo trabalho. Primeiro, recebiam-no bem, depois de saberem que vinha de uma prisão por homicídio e ainda mais por ter morto o pai, despediam-no. Era assim nas farmácias, postos e centros médicos por onde passava para pedir emprego. Por quê? Por que assim? Por que é que depois de maus tratos e das vivências na prisão, a sociedade ainda me julga como um preso? Por que é que as lembranças do passado não abandonam o meu ser? Por quê? Por que é que ainda vejo a imagem do meu pai batendo em minha mãe? Por que é que não consigo ser livre, mesmo estando distante da cela? Por quê? Por quê? Por quê? Mas ainda assim sou livre. Falava para si próprio, desesperado por ser despedido mais uma vez. Um dia cansou-se e simplesmente sentou-se num banco de praça a reclamar com Deus. O que se passa comigo, meu Deus? O que é que vou fazer da vida? Logo pensou em fazer alguma coisa para deixar de reclamar e sustentar a barriga. Pegou em papelões fortes deitados ao lixo por cidadãos que faziam a carga e descarga de produtos na praça e construiu a sua casa improvisada bem ao lado do rio. Depois desta feita, saiu para juntar-se aos outros mendigos que ficavam na praça a pedir alguns trocados a quem vinha fazer compras. Num daqueles dias de fome e frio, porque tinha chovido de manhã, estava ele no banco de praça aguardando por um milagre dos céus. De repente, um carro parou e começou a iluminá-lo fortemente. Era aquela jovem, sua paixão de longos anos, que julgou reconhecê-lo. Mesmo caindo algumas gotas de água do céu, ela desceu da viatura e aproximou-se de João Nervoso. Cumprimentou-o e perguntou: "Você é?" João Nervoso, cortando-lhe a palavra, respondeu:
um mendigo que procura por pão pelas ruas. Ela insistiu. Não te chamas João Nervoso? Ele olhou-a mais atentamente e respondeu: Sim, sou. Como me conheces? Aquela jovem, agora mulher, simplesmente levantou-o e chorando disse: Sou a Soraya Luena, a tua colega que nunca te esqueceu nestes anos todos. Abraçou-o e levou-o para o carro. Durante a viagem para a casa de Soraya Luena, ela, contando que terminou a faculdade, era docente da mesma instituição e médica no Hospital Central. Soraya disse ainda que nunca se casou porque o seu amor era João Nervoso e sempre teve a certeza que voltaria a vê-lo. João estava contente por voltar a ver o grande amor de sua vida, mas com muitas dúvidas sobre o porquê dela nunca o ter procurado. Soraya explicou que depois da tragédia em casa de João, os seus familiares aperceberam-se que tudo tinha acontecido por sua culpa e afastaram-na da cidade por alguns dias. Quando ela voltou, disseram-lhe que João Nervoso tinha sido preso, mas que se encontrava algures na província de Benguela ou noutra parte do país. Ainda tentou procurar informações, mas nunca foi bem sucedida. João Nervoso perguntou-lhe se pelo menos ela tinha filhos. Soraya respondeu que não, porque o seu verdadeiro amor era ele e nada e nem ninguém a conseguia convencer a ficar com outro homem. Quem ama espera, quem tem certeza não duvida, quem duvida não a alcança. O tempo nunca é demais quando se quer encontrar a meta. A saudade nunca é velha. O desejo é sempre inocente. O bonito nunca vira feio. A sujidade desaparece dos olhos de quem quer ver bonito. Tudo de novo. O fim do começo. O começo do fim. A paixão. Tiveram um casamento 5 estrelas, foram viver juntos e com as suas economias, Soraya conseguiu abrir em casa um posto médico, onde o responsável era João Nervoso. Era um posto médico pequeno, mas com as mínimas condições para o trabalho. Sala de consultas, laboratório, escritório e muito mais. João Nervoso sentia-se bem no trabalho, mas algo o incomodava: o facto de a mulher estar sempre ocupada e dedicar-lhe pouco tempo. Se não era faculdade, era hospital. Tinham pouco tempo para conversar e quando podiam eram apenas poucos minutos porque ela tinha sono e precisava descansar. Os ciúmes roíam o coração deste pobre homem que já carecia de cuidados especiais. Mesmo assim, começaram a vir os filhos. Apesar dos pesares, nasceu a primeira, Anita, depois o segundo, Giovanni, e finalmente a terceira, Rosa. João Nervoso pensava que com a vinda dos filhos as coisas em casa mudariam. Não, tudo era normal, apenas quando Soraya gozava a licença da maternidade. Mas quando isso acabava, também terminavam os momentos em família. Então João Nervoso começou a dar asas à sua frustração e no posto médico, quando podia e sentia que uma paciente estava carente de carinho, seduzia e ia para a cama com ela. Como a mulher passava muito tempo fora e os filhos na creche ou na escola, apenas as pessoas que com ele trabalhavam se davam conta do ambiente estranho. João Nervoso tornou-se assim, o paquerador e devorador das pacientes do posto médico de sua casa. As mulheres que não eram bem tratadas pelos maridos
e não encontravam com quem desabafar, tinham onde se consultar e encontrar tratamento imediato. E embora no princípio Soraya não notasse a indiferença, com o tempo João começou a mostrar comportamentos estranhos. Já não obrigava a mulher a conversar, não lhe pedia para sair como fazia antes, muito menos dizia que tinha vontade de fazer amor. O clima entre o casal ficou frio e sem prazer. Afinal, independentemente do trabalho, Soraya sentia saudades do comportamento de seu marido. Saudades. Tenho saudade dos teus toques, dos teus olhares sedutores, do percurso que fazias no meu corpo. Saudades das tuas conversas à noite, à noitinha antes de fazermos amor. Tenho saudades de tudo. Do homem com quem me casei, do pai dos meus filhos. Eu tenho saudade do homem que dorme comigo. Ele entrega-se ao sono como se eu não existisse. Nega o meu abraço, ignora as minhas palavras. Está quebrado o namoro entre nós. Murmurava ela consigo própria, vendo a mudança do marido. E lá seguiam eles fingindo. Ele com elas no posto médico e ela com trabalho. Certo dia, Soraya desabafou os seus problemas com um colega de serviço no hospital. Era o médico cirurgião Armando Ken. Logo depois dos conselhos, acabaram por fazer sexo numa das enfermarias, pois não havia nenhum paciente para atender. Depois do ato, os dois acharam que era um erro e prometeram nunca mais voltar a fazer, pois os dois eram casados. Mas o momento foi tão agradável que deu saudade e continuaram a encontrar-se às escondidas, disfarçadamente para os outros colegas não perceberem. Em casa de João e Soraya instalou-se um clima em que cada um se sentia culpado diante do outro e mais ainda diante das crianças. Era mais difícil ainda quando se sentavam todos à mesma mesa para o pequeno almoço ou outra refeição do dia. Há segredos que não cabem no coração e um dia, enquanto faziam amor, Soraya chamou o marido pelo nome do amante, o Dr. Armando, seu colega. Quem é esse tal de Armando? Exclamou João nervoso, que estava mesmo nervoso. Soraya gaguejou, tentou contornar a questão, mas não aguentou e acabou por confessar que tinha traído o marido com o colega de trabalho. João levantou-se da cama, gritou, chorou, bateu na parede e destruiu tudo enquanto Soraya apenas tremia na cama, embrulhada nos lençóis. João acalmou-se, voltou para a cama e dormiu como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, os dois levantam-se, cada um pronto para enfrentar a labuta. Sentam-se novamente à mesma mesa com os filhos para tomar o pequeno almoço e, minutos depois, João, vertendo uma lágrima, levanta-se e vai para o consultório. Os meninos não entendiam nada. Quando Soraya entra no quarto e tenta conversar, João diz que não é preciso, pois tudo já foi dito naquela noite. Então ela tenta falar numa possível separação e ele diz não ser necessário, que uma situação dessas iria machucar as crianças, que os anos de convivência eram superiores aos anos de traição. João disse ainda que ela podia continuar o romance com o doutorzinho, mas que as crianças não tivessem conhecimento de nada, que podiam dividir o mesmo quarto, mas em camas diferentes. Separação parcial, separação de corpos, separação coibia o desgosto. A morte do prazer, o nascimento do rancor, separação plantada no seio de pessoas unidas pelos filhos, a sustentação do ódio em silêncio, na partilha da mesma mesa e no cruzamento constante dos olhares, uma separação que mata a alma. Foi nessa fase de sua vida, transtornado pelo desgosto, que João nervoso começou a visitar os cemitérios, pela calada da noite, para reclamar com os mortos. Depois, o hábito evoluiu para algo mais sórdido. João começou a desenterrar pessoas e de tanta frustração tinha relações
sexuais com recém-falecidas. Fazia isso sempre que sentia o peso do estresse. Eram prazeres doentios, despejados nos corpos desconhecidos, encontrados enterrados por um cidadão sem medo e com vontade de juntar-se aos mortos, quem sabe. No cemitério, com enxadas e pás, fazia o trabalho de cavar a terra, abrir as caixas, verificava o sexo e realizava os seus desejos. Gritava e perguntava: alguém me ouve? O pânico instalou-se na cidade devido a este comportamento, quando descoberto pelos familiares das vítimas e autoridades tradicionais, que consideravam o ato deplorável. Mas ninguém sabia que o autor das cavadas em cemitérios, na busca de prazeres com mortas, se chamava João Nervoso. Este clima arrastou-se por um período de 6 meses. Que fazer? Tantas lembranças, tantas frustrações. Sou morto-vivo, vivo morto. Morro sozinho, levo os meus no caminho. Tranco-me no cemitério, devolvo-me à prisão. Que filhos, que mulher, o que tenho? No dia de manhã, já estavam todos prontos para as suas tarefas e João Nervoso foi para a cozinha preparar o pequeno almoço, todo ele sorridente. Dispensou as empregadas, dizendo que aquele era um dia especial de família. Preparou o mata-bicho e nele colocou o veneno. Levou para a mesa e disse: vamos comer. Esta comida foi feita com muito carinho para toda a família. Os filhos e a mulher pensaram ser uma transformação que viera para dar um novo ar à família e todos comeram sorridentes. Depois da refeição, Soraya tenta levantar-se para ir ao trabalho e cai. Segue-se a primeira filha, Anita, o segundo, Giovanni, e a terceira, Rosa. João Nervoso tentava resistir, mas foi incapaz e acabou por cair também, morto, por cima da mulher. Assim terminava, de forma trágica, a triste história de João Nervoso.